Olá, estamos mais uma vez aqui, estamos entrando na sua casa nesse momento com o nosso programa O Melhor de Cada Um. E hoje nós teremos uma entrevista com uma pessoa muito querida, canta muito, simpaticíssima. Inclusive eu acho que entre os cursos que ela fez na vida dela, provavelmente ela deve ter feito curso de querida, porque ela é muito querida. O marido dela também, são pessoas muito simpáticas. Hoje nós conversaremos um pouquinho com a cantora daqui de Farroupilha, Cláudia Val. Tudo bem, Cláudia? Tudo bem, e você? Tudo ótimo. Que bom que tu veio. Eu queria muito conversar contigo. Prazer é todo meu de estar aqui. Que bom se encontrar nesse mundo da música, né? Com Esse certeza. pessoal que canta, toca, é outro nível, né? Tem uma vibe completamente diferente, né? Então a gente é muito solicitado para eventos, para lugares onde a gente possa estar com alegria, né? É verdade. E eu queria conversar contigo porque eu tenho visto teu material na internet, tuas músicas, as tuas lives, e eu tô achando sensacional. Eu achei tua voz maravilhosa. Por exemplo, uma das vozes, na minha opinião, mais bonitas que eu conheço, assim, é a da moça do Chimarruts. Uhum. Acho que é Tati, se eu não me engano. Tati Portela. Nossa, que voz! E a tua voz me lembra um pouco a voz dela, o Legal. estilo, assim, sabe? Então eu achei sensacional as tuas músicas, o jeito que tu tá te apresentando, né? E aí eu queria conversar contigo sobre isso, sobre a tua vida, sobre as tuas músicas, como tu começou. Parece que é de família isso, né? Sim, é de família. E é lá de trás. Com 4 anos de idade eu comecei a cantar. E cantar em italiano, no dialeto italiano. Nossa, sim. Que legal. Meu tipo pai... América. Isso. Meu pai e os meus tios, eles têm um grupo italiano chamado Garrafão. Isso. Que pensa, legal. né? O nome do grupo já leva... Sim, desde pequena tu já era íntima de um garrafão. Então, né? Mas é muito interessante, porque assim também eu acabei conhecendo muito da cultura italiana, né? Eu vi uma foto tua bem pequenininha, acho que alguém tocando gaita, tu com um vestidinho, com microfone, era isso, né? Sim. Era nesse grupo, então? Uhum, exatamente. E vocês tocavam e cantavam pra quem? Aonde? Em vários eventos, casamentos, em comemorações de bodas. Nós, inclusive, fizemos umas bodas de ouro de 60 anos de casados, toda em italiano. Até com a missa em italiano também, foi muito legal. Naquela época? Aham. Que legal. Bem bacana. Em que lugar era isso? É a cidade de Paim Filho. Paim Filho. Fica próximo a Santa Catarina já, quase na divisa. E é uma cidade grande, é parecida com Farroupilha, maior, menor? Não, ela tem 5 mil habitantes. 5 mil? Sim. Nossa, olha só. Cidade pequena. Meus pais ainda moram lá. Então, tu começou cantando em torno de 4 anos. Isso. Né? E aí depois isso foi seguindo, tu sempre soube que tu ia cantar na tua vida. Sim. Né? Ou profissional ou não, né? Uhum. Então, desde os 4 anos, eu acho meio desagradável nós perguntarmos para uma mulher a idade, né? Então eu costumo perguntar assim, onde tu nasceu? Paim Filho? Isso. Faz tempo? Faz. Tipo, quantos anos? Assim? Foi em 1985. 85. Isso agora eu vou te deixar o cálculo. Tá bom, pessoal de matemática, por favor, ligue pra cá, faça o cálculo, né? Mas a música começando cedo é muito bom, porque daí parece que abre muitas portas, né? A gente já começa tendo afinação e... que legal. E aí, então, começou cantando e violão, qual foi teu primeiro instrumento? Foi violão, com 6 anos de idade eu comecei a tocar violão. Suponho que era um tonante. Isso. Porque nessa época o do violão tonante, ele era um violão, hoje ele praticamente não existe que eu saiba, né? Mas era um violão de aço e com cordas que doíam o dedo, né? Muito. Eu chorava cada vez que eu saía do curso de violão. Foi na insistência do meu pai, principalmente, porque eu já queria ter desistido naquela época. Porque imagina, com 6 anos de idade, hoje eu tenho os dedos pequenininhos, né? Imagina naquela época o quanto doía, incomodava, né? Então, foi algo que realmente foi a insistência do meu pai, vamos ensaiar, e aí a gente acabou dando continuidade em função disso. As pessoas elas não têm, às vezes, noção de que aprender a tocar um instrumento pode causar dor em alguma forma, né? Com certeza. Quem toca instrumento de sopro pode doer um pouquinho, pode doer na respiração e tal. Os dedos também, para quem toca instrumentos de corda, principalmente com corda de aço, né? Nós já comentamos em outros programas que a gente tem que descobrir qual é o instrumento que a gente mais gosta no sentido de configuração. A nível de corda de nylon é mais macia, mas tem um som específico. Corda de aço judia um pouquinho mais, mas tem um som um pouco diferente que alguns preferem, né? Com certeza. Eu particularmente prefiro nylon, assim, eu acho, né? Eu tenho mais de 60 instrumentos, mas eu tenho poucos violões de aço. Eu tenho um violão de 12 cordas e mais 1 ou 2 de aço só, mas eu sempre toco com nylon. Eu acho mais legal, né? Com certeza.
Então, a partir dos 4 anos, 6 anos começou a estudar violão, né? E aí tu estudou por quanto tempo? Violão eu continuei estudando até praticamente eu saí de lá da cidade, né? Eu fiz alguns cursos e depois eu comecei a dar aula de violão. Então, com 9, 10 anos de idade, eu dava aula para os meus colegas, para os meus amigos. Já estava nesse processo de ser professora. Sim, mas era um valor simbólico, já ajudava, né? Sim, com era certeza. Uma satisfação. Para comprar o chocolate no final da semana já ajudava, né? E também naquela época não existia internet, suponho, não. Né? E aí o que nós fazíamos? Comprávamos revistinhas, lembra disso? Isso. E a gente ia na banca, muitas vezes eu ia na banca e tinha uma revista com uma música e uma outra com outra. Eu queria as duas, mas eu só podia comprar uma. Aí eu ficava catando para que numa terceira revista tivesse as duas. E às vezes acontecia, né? Dava sorte, né? E eu ainda tenho algumas dessas que eu guardo por recordação, mas hoje é muito mais fácil, né? E na época as músicas que vocês aprendiam lá, quando tu era criança e estudava, que músicas eram? Eu comecei com as músicas bem simples, né? As músicas de roda, como eu era criança, mas eu tinha a influência dos meus pais de moda de viola, que é o que eles mais gostam de cantar, os meus tios também. Mas depois eu fui desenvolvendo o meu gosto musical, então a minha tendência foi mais pro rock internacional. Eu ouvia muito Alanis, tinha uma tendência de ouvir músicas em inglês naquela época já bem cedinho. E a partir de que idade tu foi estudar inglês? Eu comecei a estudar inglês depois que eu vim morar em Farroupilha, com 16 anos. Mas já cantava inglês, mesmo assim naquela época, Sim, eu era curiosa, eu queria saber tudo. Bon Jovi também, eu gostava bastante, aí eu olhava no encarte dos CDs, que era a única forma que tinha de estudar, né? Então eu ia ouvindo a música e pronunciando, e daquela maneira eu tentava absorver. E muita gente aprendeu assim, né? Sim. Quer dizer, começou no inglês assim, porque daí a pronúncia da pessoa melhora, ainda mais se ela começa desde cedo, né? Com certeza. É uma coisa sensacional isso, né? E com que idade tu chegou em Farroupilha? Com 14 anos. 14? Tu já tá há algum tempinho aqui, já tá bem ambientada, já é a tua casa aqui, com certeza. Mas com certeza tu volta pra lá também seguido e o pessoal se encontra? Sim. Pra fazer um barulho? Com certeza, a gente sempre se encontra. Legal. Sempre que eu aviso que eu tô indo pra lá, o pessoal já se reúne pra gente poder fazer essa movimentação em família, principalmente, que é uma forma de reunir, né? Até mesmo no Natal nós fizemos uma comemoração com mais de 40 pessoas da família. E sempre tem alguém que toca ou canta, né? Então tem toda essa essência da família, assim, que traz a música e faz todo mundo ficar feliz. Imagina a alegria do teu pai, né? Porque imagina que ele tava lá te empurrando, vai fazer aula, vai, guria. E aí, de repente, tu volta adulta, casada, tocando, gravando músicas, autorais, inclusive, né? Fazendo sucesso aí. Poxa, que... Acabei de ganhar um acordeon dele. Piano, acordeon, gaita ponto ou gaita pianada? Gaita pianada. Quantos baixos, sabe? De 180? 180? Meu Deus. Eu tocava quando eu era criança, comecei a tocar com 9 anos. Isso é uma gaita pesada, mas o som é fantástico, né? E essas gaitas, provavelmente que tu ganha do teu pai, são gaitas que hoje em dia não existem mais. Não são mais produzidas, né? Com certeza. Né? Eu tenho uma também que esses dias eu precisei dar um concertinho nela, e aí eu fui pra Bento, né? O pessoal da Toda Skinny, quando fechou, eles têm uma oficina agora que eles consertam, né? Então, mas foi questão assim de 5 minutos. Ele abriu, tocou, o problema é aqui, ó. Ele só mexeu numa palhetinha, né? Caso tu precise um dia, que tu vai aprender a tocar gaita agora, né? Sim, com certeza. Agora eu vou voltar a tocar. O meu pai disse, a condição de levar a gaita para casa é voltar a tocar. É isso aí, muito bem, né? E com relação às tuas músicas, como que tu compõe? Quando que tu compõe? Quando vem a ideia, o feeling de... Não, hoje eu vou fazer uma... Eu comecei a compor muito cedo, eu tinha muitas ideias, principalmente na época que eu ouvia bastante rock, eu ouvia bastante Legião Urbana também. Eu gostava muito das letras, eu achava que eram letras que contavam uma história, que traziam algo para a nossa vida. Assim como as modas de viola também, né? A gente tem toda essa questão das letras serem bastante intensas. E aí eu comecei a escrever, comecei a compor, eu acredito que eu tinha uns 12 ou 13 anos. Aí eu compus algumas coisas, deixei de lado... Ainda tenho os rabiscos em casa, mas a primeira música que eu compus, eu acredito que tenha sido há uns 6 ou 7 anos atrás. Tu fez uma melodiazinha na tua mente? Isso. Porque, claro, até então não tinha tanto toque de violão, né? Que legal! E veio assim, fluindo a melodia. Geralmente depois de alguma viagem, de férias, que a mente tá limpa, aí aparece a inspiração. Importante como a gente precisa relaxar para fazer essas coisas, né? No dia a dia, na correria, parece que música de encomenda é muito difícil, né? Porque tu tem aquela pressão de... Eu já cheguei à conclusão que as melhores coisas, as melhores ideias que eu já tive,
fui tomando banho. É um momento de relaxamento, né? Ou eu tenho uma outra teoria, que o que nos impede de ter boas ideias ou raciocinar, no meu caso, por exemplo, então pode ser a sujeira. É uma tese. Porque no banho eu tô ali, e aí vem uma ideia, e inclusive musicalmente falando, eu também, até muito tempo, sei lá, 18 anos, eu era cantor de banheiro e eu achava o banheiro o melhor lugar da casa, porque, né? E a minha filha tá do mesmo jeito agora, ela tem 4 aninhos e eu tô deixando no mesmo caminho. Deixa cantar, e ela canta bem já, a gente tem que incentivar as crianças, Com né? certeza. Então, até um certo ponto foi violão, depois o ukulele. Por que o ukulele? O ukulele não é nosso, é uma coisa totalmente diferente, um som maravilhoso, os Beatles e muita gente usa, né? Sim. Como surgiu o ukulele na tua vida? O ukulele surgiu através das transmissões ao vivo que eu faço há mais de um ano num aplicativo chamado Periscope. Essa questão das lives, ela surgiu nesse aplicativo e depois foi transferida para o Face. Hoje em dia até o Instagram mesmo tem as transmissões ao vivo, né? Quase todos os aplicativos têm essa opção. Eu comecei a tocar nesse aplicativo para voltar a me envolver com música aos poucos. E as pessoas começaram a gostar, a curtir, a me seguir, a me incentivar a voltar a cantar. E aí eu pensei, tá, tem várias pessoas aqui que tocam violão. Por que não trazer um instrumento diferente? Aí eu comecei a pensar que instrumento que tinha a ver com a fase que eu estava passando e com o tipo de música que eu estava ouvindo. E eu sempre gostei do ukulele porque eu sempre achei ele um instrumento suave, delicado, fácil de transportar também. Sim, violão a gente sabe que bem simples, pode colocar numa mochila e sair numa trilha, no meio do mato e pegar né? Então, a escolha acabou sendo em função disso, de trazer algo novo para as pessoas e também poder me inspirar de uma forma diferente. E os acordes, né? O ukulele, as pessoas elas não têm ideia. Muitas vezes elas confundem com o cavaquinho, né? Sim, é a primeira pergunta. É um cavaquinho? É um violãozinho, né? As crianças, é um violãozinho? Não é um violãozinho. Aí tem toda a questão de contar a história para eles, né? E uma coisa que eu acho legal no ukulele é que a corda mais aguda está em cima. Normalmente no violão e outros instrumentos a corda mais aguda é embaixo, né? Exatamente. Então o ukulele tem... E é uma praticidade. Bom, eu já dei um ukulele para minha filha porque eu acho que para os dedinhos dela é a melhor coisa, né? E até questão ergonômica também. Para uma criança é um instrumento pequeno, né? E não é caro, né? É um instrumento relativamente barato e fácil de tocar. Por exemplo, o dó, é só apertar um dedinho numa corda, já tem o dó, então... É muito simples mesmo. Quem é músico sabe do que eu tô falando aí, né? Com relação... Tu disse que deixou por um tempo a música, né? O que te levou a deixar a música por um tempo e a voltar para a música? Como foi esse período da tua vida? Esse período aconteceu quando eu fiz a minha escolha profissional e estudar letras português e inglês. E aí, nesse meio tempo, as coisas aconteceram de uma forma diferente, porque quando a gente tem só o trabalho, não tem o estudo, nós temos mais tempo livre, a gente acaba se dedicando mais às coisas que a gente gosta. Então eu comecei a estudar, trabalhar, e aí nesse meio tempo eu comecei a me dedicar muito mais ao inglês e à licenciatura, e a música acabou ficando um pouquinho de lado. Precisava, não adianta, não tinha outra forma. Exatamente. Né? Mas sempre que eu podia, nas minhas aulas de inglês, eu inseria a música. Então quando tinha oportunidade, eu pegava, levava o violão, né, cantava para os alunos, então isso acabou não morrendo, mas ficando um pouquinho de lado, né? Mas a tua aula devia ser uma delícia, né? Porque quem que não gosta de... quando tu fala que vai ter a música na aula, talvez alguns alunos... Mas se o professor canta e toca, ele só acompanha, é muito tranquilo. Com certeza. E aí serviu para os teus alunos também, como serviu para ti a pronúncia daí, né? Sim. Que tu vai estudar uma letra e... Que legal isso aí. Exatamente. Aí então, tu foi estudar, te formou e tal, depois chegou o momento em que, poxa, agora eu vou voltar para a música. Exatamente. Aí foi exatamente depois do momento que eu comecei a fazer essas transmissões ao vivo, porque aí eu comecei a sentir a interação com o público e isso me fez voltar. Porque as pessoas queriam me ouvir. Canta de novo amanhã? E aí a minha intenção era cantar uma vez por semana. E eu comecei a fazer transmissões todas as noites. Eu voltava do trabalho, pegava o violão e fazia uma transmissão de pelo menos meia hora. Puxa! Todos os dias. Até cansar. Poxa, então tu já tem um arquivo de vídeos grandinho, né? Sim. Tem mais de 80 vídeos. Que legal!
E tu colocou isso no YouTube também? Não, está disponível no aplicativo, mas tem como também fazer essa transição para o YouTube. Eu tenho uma transmissão, inclusive, que foi feita na piscina de bolinhas no Iguatemi, a outra vez que veio. Então, eu sempre fui tentando pensar em coisas diferentes para o público, porque as pessoas cansam de sempre a mesma coisa, sempre o mesmo ambiente, né? Então, tentar fazer lives em lugares, em ambientes abertos, no meio da natureza. E quando tu faz em lugares onde tem outras pessoas, o pessoal deve ficar olhando e admirando, né? Sim, ficam curiosos também, né? Porque a gente conversa, interage com o público, então, se é uma gravação normal, você tá ali cantando, tudo bem, mas quando tem interação, as pessoas se perguntam, mas o que ela tá fazendo? Principalmente há um ano atrás. Hoje em dia, já se tem mais esse costume de fazer as transmissões, né? Mas antigamente as pessoas ficavam bastante curiosas. Que legal, essa da piscina eu não vi, eu vou querer dar uma olhada, né? Bom, acredito que o inglês vai ser uma coisa totalmente perene na tua vida, né? Mas com relação à música, qual é o teu plano no futuro, assim? Olha, eu, como agora eu estou voltando a investir em música, estou me especializando, estou cantando mais, estou fazendo cursos, estou tendo mais tempo para me inspirar e compor também. A minha intenção é continuar dando aulas, então continuo dando aula de inglês, mas meio período. Antes eu tinha isso, fazia isso o tempo todo, né? Participar de eventos. Eu criei uma rede de contatos muito interessante nesses aplicativos. Eu conheci havaianos que me trazem muitas informações sobre o ukulele. A gente participa de eventos internacionais, justamente em função do inglês, né? Então o inglês acaba dando essa possibilidade da gente conseguir fazer essas interações. Então é bastante interessante. E a ideia é continuar compondo, continuar cantando. E a minha intenção é ter um trabalho muito mais de compositora do que de cantora em palco e essas questões, né? Claro, se as oportunidades surgirem, a gente abraça elas, né? Com muita força, mas a intenção é trabalhar com composição e principalmente levar a música para as pessoas que não conhecem muito. Então, por exemplo, o trabalho com crianças em escolas, divulgando o ukulele, mostrando a cultura de um país que não é nosso, mas um país que leva o ukulele no dia a dia. Sim, e é uma coisa que é fácil para a gente adaptar na nossa vida, né? O ukulele é muito tranquilo. Para ter uma ideia, as crianças no Havaí começam a aprender o ukulele no jardim de infância. E elas têm 5 anos em matéria de escola, o ukulele. Então, por que não a gente tentar trazer isso para o Brasil, que seja um instrumento brasileiro, mas que a gente consiga trazer essa cultura da música para dentro de sala de aula, com crianças pequenas. Né? Você que trabalha com crianças sabe o quanto é importante a gente plantar a sementinha cedo, né? Trabalhar com criança é sensacional, né? E o ukulele, se for analisar, assim, o som dele, ele serve para tudo. Se tu tocasse um cavaco, por exemplo, na apresentação que tu fez no dia do Natal, ou na Noite Branca, né? Ele já não seria tão legal quanto o ukulele. Porque o cavaco, ele tem um certo foco. Sim. Né? O ukulele, ele já fecha com rock, com o que tu quiser. Exatamente. Né? Ele combina muito com outros instrumentos também, né? Então, a tua ideia é continuar compondo, né? Quem sabe um dia até levando essa música para outras pessoas que possam cantar. Então, para isso, tu precisaria registrar e ter uma divulgação dessas músicas, né? Essa divulgação tu está fazendo por meio dos aplicativos, né? Por meio da internet daí, né? Esse caminho a gente nunca sabe onde vai dar, né? Porque é que nem eu comentei outro dia, né? O Justin Bieber, a mãe dele botou um vídeo e de repente estourou, né? Hoje em dia pode acontecer, a gente está muito mais próximo do né? Tá próximo de todos, então tem que ser visto. Esse é o principal, né? E no teu caso, como tu tem carisma, tu é vista, né, e ouvida, e a gente já fecha de cara, porque tu é simpática, né? Tua voz fecha, porque a gente, quando vê uma voz, a gente imagina uma pessoa, mais ou menos assim. Por exemplo, o rapaz aquele que faz o Garota Verão, né? Então, eu sempre tive uma curiosidade de saber quem que era o cara que fazia aquela voz, o Sérgio do R, né? E aí a gente fica pensando. E aí quando eu conheci, eu fiquei meio frustrado. Porque eu imaginava um gigantesco de um homem. É um rapazinho desse tamanho, com um vozeirão daqueles, sabe? Então é sempre surpreendente. Por isso que é importante hoje em dia todas as mídias que envolvam tanto a audição quanto a visualização de quem está cantando, né? Então no cenário musical é isso, né? Que tu gostaria de, quem sabe, de vender uma música e, né? Esse é o propósito. Estou trabalhando para isso. O estilo musical que tu pretende trabalhar daí, vai variar ou tu vai focar em algum estilo?
As composições que eu tenho, elas são muito variadas, né? Eu tenho desde uma música nativista, que foi a primeira música que eu compus, porque eu tenho um histórico de música nativista, eu concorri no Enarte já também, então foi nessa época que eu compus. E as outras que eu compus, uma tem estilo sertanejo mais de raiz, e as outras um reggae e um rock balada. Então, de 4 músicas, temos 4 estilos. Que legal! Né? Mas o mais recente que eu venho trabalhando é com MPB, com pop, rock, reggae, que essas músicas se encaixam mais tanto no perfil do ukulele, quanto no meu gosto musical também. E as tuas influências hoje musicais, o que tu anda ouvindo? Eu escuto bastante Chima Roots, gosto muito, né? Eu me identifico bastante com a voz dela, com as letras também. E venho escutando muito MPB antiga, Vinícius de Moraes, Cartola, também para ter algumas ideias diferentes. Então eu acredito que ouvir só um estilo de música para o artista não é interessante, porque a gente fica muito influenciado e muito poluído, né? Então eu ouço bastante coisa, eu tento ouvir rádio também para saber o que as pessoas estão ouvindo, para quando for fazer um evento também encaixar músicas que sejam interessantes, que as pessoas também cantem junto, né? Mas tudo dentro de um estilo que seja... Que tenha variedade, mas que ao mesmo tempo mostre quem eu sou, né? Quais são as minhas influências. Isso é ótimo. Né? Porque daí o resultado final vai ser sempre uma coisa surpreendente, não sempre a mesma coisa. Exatamente. Né? E com relação a dar aula de inglês, então tu, com certeza, é uma paixão da tua vida, né? Sim. Tu te achou dando aula, né? Com certeza. Eu comecei lá com 9 anos de idade, dando aula de violão, né? Sim. E isso não parou nunca, né? Então, a minha paixão em dar aula, ela é antiga e eu tenho certeza que é algo que vai estar sempre dentro de mim. Porque toda a informação que eu adquiro, eu tenho vontade de passar ela adiante. Seja o que for, não só em inglês, né? Mas o inglês fechou em função de eu gostar muito, em função da música. Então, na verdade, é todo um ciclo que acaba acontecendo, né? Não, e é muito bom, né, quando a gente ouve uma pessoa que está cantando e saber que ela está realmente cantando em inglês, né? Está interpretando, né? Porque tem toda essa questão. Dizendo, porque às vezes nós vemos pessoas que não sabem e elas estão fazendo uma interpretação e a música não está falando nada daquilo que é interpretação. Então isso é meio frustrante, né? É verdade. Aula de instrumentos, tu também dá ou não? Não. Não? Não. Por enquanto só estou tendo aulas para melhorar, para me desenvolver também. Então o que te motivou a ser professor é isso, essa coisa que tu tem de querer passar o conhecimento que tu aprende. Exatamente. Né? E hoje, na tua família, o teu marido te apoia e com certeza tudo isso... me acompanha nos eventos, está sempre junto comigo. Tu já toca em bares e... Bares, na noite ainda não é o foco, né? O foco principal são eventos mais de empresas, como teve o evento, por exemplo, da Noite Branca, evento da CDL. O evento mais inusitado que eu participei há uns 15 dias atrás, eu precisei fazer uma trilha de 10 horas para fazer o evento. Puxa vida! A pé? Sim. Entre os canyons, a gente fez uma trilha e aí o convite era para participar do final de semana e aí à noite cantar, fazer um luau para o pessoal que fez a trilha. Então, na verdade, os eventos são bastante diversificados, né? Depende muito do tipo de pedido que é feito, né? Então, se tem a ver com o estilo de música, tô indo lá e mostrando um pouquinho do trabalho. Então, está aberto a convites que sejam dessa área, né? Com certeza. O pessoal pode te localizar por meio do teu Face e pelo telefone? 999-51-1220. 1220. Isso aí. Muito bem, então é só entrar em contato e combinar alguma coisa, né? Para casamentos também, inclusive quando eu morava com os meus pais, esse era o meu foco principal, eu cantava em casamentos. Ah, olha só. Para quem está na arte da música, o leque é bastante bem grande, né? Dá para fazer muita coisa. Eu também me foquei mais em dar aula, não me foquei em tocar por aí, porque eu sempre fui muito assim, eu não sou da noite. Eu gosto de meia-noite estar em casa com a minha mulher, com a minha filha, e se eu tocasse à noite, eu precisaria passar a noite fora, né? Sim. Então a gente tem que achar o nosso caminho. Com certeza. Que bom que tu achou o teu caminho, né? Sim. Na arte, na vida, no trabalho, né? Muito bem, então conversamos hoje com a Cláudia Val, essa simpatia em pessoa, professora de inglês, cantora, compositora, tocadora de ukulele e de violão. E nós vamos ouvir um pouquinho ela cantar então. Queremos lembrar também que o nosso programa O Melhor de Cada Um está aberto a todos. Se você que está assistindo o nosso programa e toca, tem uma banda, ou gostaria de se apresentar, mostrar o seu talento, ou você tem alguma outra arte que você acha que é interessante a gente divulgar, entre em contato com a gente, o telefone vai estar aqui embaixo.
e a gente pode bater um papo com você, saber um pouco da sua vida, do que você faz, de como é bonito a sua arte, ok? Então agora, te agradeço muito então pela presença. Obrigada pelo convite. E estou curiosíssimo para te ouvir cantar ao vivo então. Ok. Ok? Obrigado. Às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tic-taca devagar. Põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e o mundo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá. De cá. Se a vida às vezes dá uns dias de segundo cinza e o tempo tic-taca devagar, põe o teu melhor vestido, brilha teu sorriso, vem pra cá, vem pra cá. Se a vida muitas vezes só chuvisca, só garoa e o mundo não parece funcionar, deixa esse problema à toa pra ficar na boa, vem pra cá. Do lado de cá, a vista é bonita, a maré é boa de provar. Do lado de cá, eu vivo tranquila e o meu corpo dança sem parar. Do lado de cá, tem música, amigos e alguém para amar. Do lado de cá.